A comissão especial que analisa o texto sobre o fim da escala 6x1 acaba de aprovar, então, o texto base dessa PEC do fim da escala de trabalho 6x1. Como é que ficou agora, Yuri Pita? Ainda é o texto base aprovado na comissão. Como vai ficar, então? Garantindo 2 dias de descanso, ou seja, 5-2. Essa é a escala, e não mais 6-1. Trabalha 5 dias, folga 2 dias. Também, importante, mudança no tempo, na jornada de trabalho. Passa de 44, das atuais 44 horas de trabalho semanais para 40 horas semanais. E tudo isso, essa transição de 14 meses para a redução da jornada de trabalho. Ou seja, essa mudança da jornada de 44 horas para 40 horas terá uma transição de 14 meses para a redução dessa jornada de trabalho. É muito importante, então, como já esperávamos, o texto base o parecer do deputado relator dessa matéria, Léo Prates, do Republicanos da Bahia, conseguiu, então, ser aprovado esse parecer de Léo Prates. E agora, acabou? Não, ainda não acabou. Aliás, ainda tem um certo caminho pela frente. O que acontece? O colegiado agora, essa comissão especial, deve analisar ainda hoje os destaques, Yuri Pita, que são partes do texto que ainda podem alterar em alguns pontos o texto. Então, ainda deve acontecer a votação destes destaques. Uma vez aprovado o texto base, aprovados os destaques, o texto vai direto para o plenário da Câmara. Débora, a gente tem, inclusive, dá para a gente mostrar de novo o painel com o placar de votação, 34 votos favoráveis a esse texto base, está aí, em verde, 4 votos contrários, num total de 38 votantes. Vários outros nomes que você vê no painel não votaram entre titulares e suplentes, mas praticamente todos os titulares, acho que só 2 dos titulares não votaram, e aí 2 votos entre os suplentes que contam, por coincidência, 2 suplentes que votaram favoravelmente, 4 votos contrários, está mais fácil de registrar aqui: Gilson Marques, Júlia Zanata, Maurício Marcon e Osmar Terra. Os demais votos aqui, o presidente da comissão, Alencar Santana, votando a favor, o relator, por óbvio, Léo Prates, votando a favor, assim como deputados não só da base do governo, mas também deputados que tradicionalmente fazem oposição ao governo, como a deputada Anne Ortiz, a deputada Dani Cunha, entre outros nomes que estão aqui colocados. A deputada Érica Hilton, que é autora de uma dessas propostas, assim como o deputado Reginaldo Lopes, ambos votando a favor, e por aí vai. Mas como explicou a Débora Bergamasco, isso aqui é o texto base. Ainda vão ser votados destaques que podem eventualmente alterar o conteúdo deste texto base. Eu mencionei a deputada Dani Cunha, ela acabou de aparecer aí na tela. E a grande questão agora é como que vai sair esse texto da comissão e como vai ser a discussão lá no plenário da Câmara, Débora. Pois é, importante. Agora, nesse momento, deve ser analisado um destaque do PL, que é o partido de oposição ao governo federal, ao governo do presidente Lula. Então, esse destaque do PL deve ser votado, eles devem dar os encaminhamentos para essa votação agora. A gente consegue ouvir só um pouquinho o que ele está falando agora, o presidente da comissão está falando nesse momento? Vamos ver se ele ainda está... Rejeitado o requerimento. Nominal, presidente. Rejeitado o requerimento. Nominal, presidente. Nominal, presidente. Rejeitado. Sem obstrução. Raimon, posso dar o comando? Mas eu posso responder? Rejeitado o requerimento e não cabe votação nominal, porque a última votação foi menos de 1 hora, que foi requerida pelo deputado Carlos Aratini. Rejeitado o requerimento... Senhor presidente, questão de ordem. Passa-se... Questão de ordem, Questão de ordem, qual artigo? Artigo 74, inciso 5, a juízo do presidente, parágrafo 7º, a juízo do presidente... para contestar a acusação pessoal à própria conduta feita durante a discussão ou para contradizer o que lhe for indevidamente atribuído como questão pessoal. Eu entendi o questionamento de Vossa Excelência, que entende ser pessoal ou não, mas quando se fere inverdades contra pessoas,
é importante que se restabeleça a verdade. E eu quero aproveitar aqui o deputado Reginaldo Lopes, que está presente nessa questão de ordem, para dizer, deputado Reginaldo, e mostrar toda a imprensa... Eu já lhe dou um minuto a mais para você responder. Não, é 3 minutos. Então, lhe dou a mais. Não, só 3 minutos é suficiente. Se eu não me interromper, eu agradeço. É bom estabelecer a verdade a todo o Brasil. A PEC 221 de 2019 de Vossa Excelência, artigo 3º, diz assim, abre aspas, esta lei entra em vigor 10 anos após a data de sua publicação. Assinado, deputado Reginaldo Lopes. Acho que é Vossa Excelência que assinou esta PEC, do PT, que queria 10 anos após a promulgação. Está aqui. Restabelecendo a verdade com relação aos 10 anos tão falado aqui, este foi um destaque apresentado pelo parlamentar do Progressistas do Rio Grande do Sul, que alguns colegas do partido assinaram. Eu retirei a assinatura posterior porque eu fui induzido ao erro. Eu posso falar? Pessoal, nós estamos acabando, ajude, deixa eu posso falar, pô. Eu fui induzido ao erro inicialmente, deputado Reginaldo, com a honestidade que cabe, pelo texto de Vossa Excelência, que Vossa Excelência é quem escreve então nós no seu estamos texto, acompanhando neste momento o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Eles estão discutindo ali, né? Agora vai ser a votação de um destaque do PL. Inclusive, houve ali, né, Yuri Pita, uma tentativa de que essa votação fosse nominal, mas esse requerimento foi rejeitado e deve ser simbólica. Vamos chamar o Pedro Venceslau. Posso só rapidinho, claro, Débora, só para trazer, né, o que é exatamente esse destaque do PL que está em discussão, é para tirar do texto base a vigência após 60 dias dos 2 dias de descanso. Por isso que a gente ouviu o deputado líder do PL, Sóstenes Cavalcante, mencionar essa questão de vigência, de entrada em vigor de legislação. Então é isso que foi um dos pontos, que aí vai dar aquele período de transição no total de 14 meses, 60 dias após a vigência e 1 ano da primeira fase de transição. Pedro Venceslau, vem para cá para a gente analisar, quer dizer, quais os impactos políticos disso e lembrar que o seguinte, a votação do texto base inicialmente seria simbólica, mas aí eles entraram com uma questão de ordem e acabaram conseguindo transformar numa votação nominal. Como é que você avalia isso? Olha, é uma disputa em plenário que inclusive irritou bastante o presidente da Casa, Hugo Mota, porque o Partido Liberal, liderado pelo Sóstenes Cavalcante, apresentou esse destaque depois de se colocar contra o projeto que acaba com a escala 6:1. E aí criaram um projeto, um destaque, propondo a escala 4:3. E agora tentam tumultuar a sessão e de alguma forma, prejudicar essa estratégia do governo. Mas essa estratégia do governo foi negociada exaustivamente entre o Hugo Mota e o presidente Lula, por meio dos seus interlocutores e diretamente. Foram muitas reuniões que aconteceram entre representantes das categorias, entre representantes dos sindicatos patronais, até que se chegasse a esse acordo. Portanto, agora tudo indica que o presidente da Casa, Hugo Mota, tem pressa. Tanta pressa que gostaria que essa votação acontecesse hoje no plenário, é o que deve acontecer, onde serão necessários 308 votos dos 513 deputados presentes. A votação vai acontecer em 2 turnos. Essa sessão aconteceu hoje justamente para evitar o esvaziamento do Congresso Nacional, porque na quinta-feira, geralmente, é o dia que os parlamentares voltam para suas bases. Então, o esforço concentrado, essa votação do plenário pode acabar entrando noite adentro, pode até ser feita de madrugada, mas a decisão política é que esse processo ande o mais rápido possível. A etapa seguinte, depois de cumprido esse ritual na Câmara dos Deputados, é ir para o Senado. E no Senado há um acordo também já sendo costurado entre Hugo Mota e o senador Davi Alcolumbre. O senador Davi Alcolumbre sinalizou para Hugo Mota, segundo interlocutores, que vai dar celeridade, vai aprovar o projeto e fazendo também dessa forma uma sinalização de aproximação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois da sabatina de Jorge Messias, que deixou ali rusgas, que deixou assim, ressentimentos do lado do presidente Lula, que agora se prepara para finalmente conseguir uma vitória política no Congresso Nacional.
O presidente Lula teve muita dificuldade no Congresso Nacional desde o seu primeiro dia do seu terceiro mandato. Agora consegue essa vitória política, que teve inclusive o apoio do Centrão e até de parlamentares da oposição.